Estamos aqui hoje começando mais um podcast. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, minha mentorada Beatriz. Nós vamos falar sobre como desbloquear o seu potencial e ter resultados reais. Beatriz vai trazer um pouquinho da história dela, como que isso aconteceu na vida dela, para vocês. É um presente para vocês. Beatriz, se apresenta, por favor, para a audiência, fala um pouquinho sobre você. Bom dia a todos. Me chamo Beatriz, tenho 24 anos, sou bancária, conheci a Denise aí há quase 2 anos, né, Dê? Um pouquinho mais que 2 anos. E conheci a Denise aí em uma fase bem difícil da minha vida e nesse período até agora eu venho aí uma constante transformação e eu acho que é só o começo aí de uma linda trajetória que vou trilhar. Com certeza. E, Bia, eu quero que você fale um pouquinho para a gente como que estava a tua vida quando a gente se conheceu. Eu acho que num padrão, né, de mesmice, eu estava em uma das piores fases da minha vida, né, e eu comecei esse processo de construção quando eu conheci a Denise, de dentro para fora, né. Eu estava com uma bebê de quase 8 meses, acredito? Sim. Quase 8 meses, né? Estava separada. Então, acho que em busca da identidade, né? Da identidade dos meus valores, dos meus princípios, retomar os meus princípios. E a Denise me ajudou muito nessa caminhada, nesse começo, por onde começar. Eu acho que a partir daí, né? Bia, muitas pessoas estão assim vivenciando ansiedade, depressão, com uma vida meio turbulenta. Algumas pessoas, como a gente falou na semana passada com uma outra convidada, vivendo em situações muito infantilizadas. E você, como que você considera que no momento que a gente se conheceu, qual que era o teu momento? Em que patamar você se encontrava interno? Como que você se sentia como ser humano? Você já se sentia uma mulher adulta, madura? Ou você sentia assim, muita infantilização, muita falta de recurso, precisando alavancar realmente a tua vida? Como que você se sentia naquele momento? Falta de recurso, né? Falou exato. Falta de recurso, de conhecimento, né? De se autoconhecer. Eu acho que ter essa segurança de si mesmo, né? O amor próprio. Então, eu precisei recomeçar definitivamente, né? Me reconectar aí do zero. Porque também tem aquela questão, os valores, os princípios, eles são muito importantes, mas Sim. termos a nossa identidade bem definida, conhecer as nossas capacidades, nos sentirmos merecedores de uma vida de qualidade, faz total diferença para que a gente tenha resultados reais na nossa vida. Sim. E fala um pouco para a gente desse momento. Como que estava a sua capacidade, sua identidade, seu merecimento? Assim, era aquela pessoa que você perguntava e não tinha uma resposta de imediato. Então, eu não tinha segurança de qual era o meu momento atual comigo mesma, com o que eu gostava de fazer, com os meus sonhos. Eu estava vivendo um dia de cada vez, né? Sem perspectiva de vida, sem vontade de, né? Fazer alguma coisa ou outra. Então, assim, eu precisava me reconectar e recomeçar do zero. Era mais ou menos assim, né? Acho que é isso. Falta total de recurso, né, Dê? É muito importante as pessoas entenderem isso, porque é muito fácil as pessoas olharem para você hoje, no emprego dos seus sonhos, morando numa casa bacana, com uma vida de qualidade, um mulherão assim bonita, com uma, né, com aspecto bom, com uma energia bacana, mas as pessoas precisam entender um pouquinho que todos nós tivemos um começo. Sim. E a gente partiu de um ponto onde a gente estava cansado daquela vida que nós levávamos, porque eu também passei por isso. Tem um momento do chega, do basta, do não dá para viver assim, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Mas o como fazer esse algo diferente
é que é muito difícil quando a gente tenta trilhar uma jornada sozinha com pouco recurso. Você concorda com isso? Concordo. Eu tenho comigo a questão de que eu quero deixar um legado para minhas filhas, né? Então, em determinado momento, eu olhei para mim e falei, tenho que deixar um legado para elas. Elas têm que olhar para... Tenho 2 filhas, né? Falando aí para vocês. Tenho a Lorena, de 8 anos, a Alessandra, de 1 ano e 10 meses. E é um legado que eu quero deixar para elas, né? Para que elas olhem para mim e falem, puta, olha o que minha mãe fez, né? O que minha mãe conquistou. E é isso que eu acho que faz todo sentido também, né? Tenho 2 pessoas aí que se espelham em mim. Você quer ser um exemplo para suas filhas. De fato. E hoje, avaliando você como mãe, Sim. e os seus pais, né, como seus pais, você se percebe assim um avanço de recursos, você se percebe quebrando padrões familiares que vêm seguindo, construindo um novo caminho para que as suas filhas tenham uma direção diferente da sua? Sim, os meus pais, né, assim, eles não vêm de recursos, né, na época. Eu tenho 24 anos, então o pessoal daquela época, eles não tinham a busca em um psicólogo, né, uma ajuda terapeuta. Então, alguns vêm com alguns padrões. Então, eu acho que essa geração, ela vem querendo quebrar isso, né? A procura do autocuidado, do autoconhecimento, de escutar mais os filhos. Então, eu acho que isso é fundamental. É importante a gente romper essas barreiras e a gente construir realmente um novo legado. Sim. Porque nós temos esse poder, né? Nós não precisamos nem repetir padrão, nem rebelar padrão. Nós podemos construir um caminho alternativo a partir da nossa própria identidade. Mas, para isso, nós precisamos estar conectados conosco. E eu vejo que muitas pessoas perderam essa conexão. Sim. E eu, lá atrás, também fui uma dessas pessoas. E eu falo que eu vim para o mundo do desenvolvimento humano não é porque eu achei legal, eu achei interessante, ou porque muitas pessoas falavam sobre isso. Acho que tudo tem um propósito, né? Exatamente. Por que estamos aqui? Acho que cada um nasce com um propósito de vida. E acredito que o seu seja esse, né? Ajudar outras pessoas a se desenvolverem, a se curarem, a trilhar, né, os caminhos que devem ser trilhados e ajudar, né, nesse começo aí, esse empurrãozinho, né? E eu acho bacana, e eu trouxe você justamente porque aqui eu conto muitas histórias minhas, né? E eu falo muito sobre os momentos onde eu tive muitas frustrações, onde eu precisei desistir de muitas coisas, abrir mão de muitas coisas, e naquele momento aquilo ali me causou muita dor e muito sofrimento. Só que eu não entendia que os planos de Deus para minha vida eram maiores e melhores do que o que eu imaginava. E aqui, neste livro, está uma dessas provas, né? No Mulheres Extraordinárias, que eu jamais imaginei fazer parte de um livro tão grandioso como esse. Fui no lançamento. E foi um prazer te receber lá. E o que acontece? A gente precisa trazer a nossa jornada, porque nós somos exemplo para outras pessoas que querem trilhar o caminho que nós trilhamos. Mas existe uma certa resistência. Por que existe essa resistência? Porque mudar de trabalho, a gente mexer nas nossas dores traz sofrimento. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: valeu a pena mexer em todas essas dores, em todas essas feridas, se curar principalmente de tudo aquilo que estava te causando tantos conflitos internos? Você considera que valeu a pena para você? Sim, muito. A transformação vem de dentro, né? É bonito ver de fora, né? A gente fala ver a grama verde do vizinho, mas é muito mais prestígio, né? Você vê de dentro para fora a transformação. Estou em processo ainda de transformação, né? Eu não digo tanto pela idade, apesar de ter aí uma vida toda pela frente, mas acredito que já aprendi muito com muitas coisas que já me aconteceram. Errei, acertei, e eu acho que é isso.
Errando que se aprende, né, Dê? Acho que Mas, assim... assim, errar e acertar faz parte do nosso processo vital. Sim, A gente, se você só quiser acertar, buscar o perfeccionismo, você se paralisa, você se trava, você procrastina muito mais. Porque enquanto nós temos vida, como que são os nossos órgãos vitais? Eles sobem e descem o o tempo tempo todo. inteiro. Linha reta é morte. Então a gente jamais deve procurar a linha reta. Enquanto nós queremos ter vida e vida de qualidade, a gente vai ter muitos erros e acertos. Sim. Eu acho que eu trago muito também, hoje nem tanto, mas a questão do julgamento dos outros, né? Acho que as pessoas, ainda mais quem se expõe muito, né, em rede social e tudo mais, as pessoas têm essa questão de julgar sem conhecer, sem saber o profundo, né, o que que a gente passa, o que que a gente vive. Então, em algumas questões da minha vida, eu sempre me travei por se importar com a opinião dos outros. Então, acho que isso também evolui bastante, porque a opinião dos outros é a opinião dos outros. Olha, a gente está aqui nesse estúdio agora em 4 pessoas, né? Estamos eu, você aqui e o Paulo e o outro rapaz ali que eu esqueci o nome agora, o Léo. Léo. Recebi a colinha ali, o Léo. E cada um de nós está ouvindo a mensagem que está sendo trazida aqui, interpretando de uma forma Sim. diferente. Por quê? Eu sempre vou interpretar a vida de acordo com os recursos internos que eu tenho. Quando a gente fala de recursos, gente, eu não estou falando de dinheiro só, não. Eu estou falando do recurso aqui de dentro mesmo. O nosso autoconhecimento, a nossa autogestão, os nossos conhecimentos sobre nós mesmos, sobre a vida e sobre o que nós queremos trilhar. E é muito importante percebermos que o outro vai ver a vida com os olhos que ele tem e com o conhecimento que ele tem. Sim. As pessoas que julgam e criticam quem está na internet, quem está postando coisas, quem está colocando uma vida para acontecer da maneira que eles entendem aquilo. Porque hoje eu trabalho com a internet e eu vejo de uma forma completamente diferente. As pessoas têm curiosidade de saber da minha vida, do meu dia a dia, o que está acontecendo, quais são as conquistas que eu tenho, quais são os resultados, quais são as minhas dificuldades. E é interessante a gente partilhar essas coisas. Por quê? Porque hoje a gente está num mundo onde todo mundo só quer mostrar o que é belo. Um dia desses eu estava conversando com uma pessoa que ela falou assim, eu só gravo vídeo quando eu estou no aeroporto, porque eu não vou mostrar quando eu estou lá no metrô, lotado, em pé, com um monte de gente à minha volta. Eu falei, por que não? É vida real acontecendo. Sim. Todos nós temos situações que são boas, maravilhosas, são os nossos momentos de glória, mas a gente também tem os momentos que não são tão Favoráveis glamourosos assim. assim, né? E a vida é composta desses dois lados. Então, é importante a gente mostrar que existem esses dois lados. Ninguém acorda lindo, belo, maquiado, arrumado. Quem dera, né? E por que a gente não pode mostrar, gravar um vídeo de cara lavada, sem maquiagem, com uma roupa mais à vontade? Hoje as pessoas, elas querem sempre mostrar o melhor lado, né? Acho que nas redes sociais não tem o pior lado, só o melhor lado sempre, ou talvez o mais ou menos, mas o pior lado nunca. E eu não tô 100% experiente em todos os aspectos, né? Que a gente até conversou hoje pela manhã tomando um café, mas fico feliz em saber que eu tomei consciência muito nova de muita coisa, por ter vivido muita coisa, por ter sido mãe nova, né? Hoje eu trago comigo uma frase que eu quero levar para a vida. Não é o que me aconteceu ou o que fizeram comigo, é o que eu fiz com aquilo que fizeram comigo. Eu acho que é isso. Independente do que aconteceu, é o que eu vou fazer com isso. Então, hoje eu busco recursos, né? Tenho uma mentora aí maravilhosa que está comigo. São longos 2 anos e sempre buscando melhorar. Gente, quando eu conheci a Beatriz, eu me identifiquei muito com ela, porque Beatriz tinha exatamente a mesma idade que eu tinha quando tive síndrome de pânico. Né, de 22 para 23 anos ali, vivenciando uma situação bastante delicada.
e precisando muito de um direcionamento, de mudança de vida, de transformação. E aqui é muito importante, eu trouxe esse tema justamente alcançar resultados reais. Porque muitas pessoas, elas querem mostrar aquilo que elas não são, aquilo que elas não fazem. E antes de querer ajudar alguém, eu precisei ajudar a mim mesma primeiro, eu precisei me autorresgatar. E é muito importante a gente entender se a pessoa que está querendo te ajudar, que está buscando fazer algo por você, quais são os caminhos que essa pessoa já trilhou? Como está a vida dessa pessoa? O que ela fez para melhorar a si mesma? Porque para ter know-how, para ajudar outras pessoas, eu preciso primeiro estar bem comigo mesma. Eu sou a primeira pessoa, porque eu digo sempre, né, Bia? A gente não tem como carregar o potinho de alguém se o nosso está vazio. A gente vai carregar o potinho do outro quando o nosso transborda. E eu falo do potinho do amor, do potinho da gratidão, do potinho do autocuidado. E tudo isso faz parte de uma grande transformação de vida. Sim. E como está o seu potinho do amor hoje? Principalmente do amor próprio. Tá quase 100% completo. Tem algumas coisas ainda que precisam se ajustar, né? Eu venho de um processo recente aí de separação e eu acho que aos poucos, né? O tempo ele cura muita coisa. O tempo ele resolve coisas que a gente mesmo quer resolver e a gente vê conforme o tempo passa, muitas coisas são sanadas. Né? O tempo, os recursos internos e a organização dos nossos sentimentos para que a gente possa ter essa evolução. Né? Porque, minha gente, é muito importante. Eu vou trazer aqui para vocês uma orientação que eu trouxe para a Beatriz lá atrás. Às vezes, a nossa vida está toda bagunçada, desorganizada, e nós precisamos arrumar essa casa, que é o nosso interior. E para que a gente arrume o nosso interior, a gente precisa começar cuidando de uma área de cada vez. Mas e cuidar dessas áreas, uma área de cada vez, a gente também precisa organizar os processos de luto. Porque o luto não é só quando morre alguém. Não. O luto é quando a nossa antiga versão precisa ser deixada ali naquele momento, a gente agradece para que uma nova versão surja para que a gente possa evoluir. Sim. E eu acho que por mais que eu seja nova, né, eu já passei por muitas coisas, né, em vários âmbitos da minha vida. E arrumar todas essas caixinhas, deixá-las todas no lugar, né, se reconectar comigo mesma, por onde eu vou começar, o que eu vou fazer, como eu posso melhorar. Então, são muitas coisas, né? E eu acho assim, quando você tem um psicólogo, né, um mentor que consegue te ajudar, acho que facilita muito a caminhada, porque emoções, né? Foi o que a gente falou de manhã também. Mexer com as emoções de outra pessoa, né? Vivência de outras pessoas. Cada um carrega uma dor, né? Cada um carrega uma dor. E isso é muito sério, né? Uma responsabilidade imensa. E eu acho que tudo na nossa vida flui quando a gente tem o nosso emocional bem estruturado, né? Bem alinhado, quando a gente cura, né? As nossas questões mais internas que a gente não expõe para as pessoas. Então, isso é fundamental. Agora, eu quero te fazer uma pergunta aqui, mas que você seja honesta, não é porque você está na minha frente, não precisa puxar a sardinha para o meu lado, não. Eu quero que você fale um pouquinho e até porque a audiência precisa saber como que foi esse processo de mentoria, como que você me viu como tua mentora, por que você me escolheu como tua mentora? Eu acho que não foi eu que te escolhi, né? Foi o acaso e Deus que nos colocou frente a frente. A gente já começa por aí. Não é puxando sardinha que você sabe, né? É difícil a gente olhar para os nossos erros, porque assim, a gente normalmente com as pessoas no nosso dia a dia, acho que seja na faculdade, no meu caso, né, faço faculdade de Direito, ou seja na faculdade, seja no trabalho, seja com os amigos, a gente nunca expõe o nosso lado, não é que sombrio, mas eu digo assim, as nossas questões mal resolvidas, né? E quando a gente faz terapia, quando a gente, né, tá em uma mentoria, a gente tem que falar,
olha, eu sou assim, eu fiz isso, eu agi dessa forma. E expor tudo isso e tratar cada mal, cada ferida, isso é difícil, não é fácil. E eu acho que você teve paciência de pegar na minha mão, mas também foi um pouquinho rude, né? Beatriz, escuta aqui, é assim e ponto final. E ergue a cabeça, enxuga as lágrimas e vai para cima. Então, você me ajudou muito nessa questão de expor que estava dentro para fora, sem que eu sentisse tanto, assim, no sentido de... Porque eram muitas questões a serem resolvidas, né? É uma vida que não era um aspecto só. Ó, a minha vida é maravilhosa e eu vou mudar isso, porque isso é o que mais me dói hoje. Então, era uma vida num contexto geral, né? Pessoal, sentimental. E a Denise, ela me ajudou muito nessa questão de por onde começar, o que fazer, né? Sentir essa dor comigo, me ajudar a entender o porquê eu tinha que sentir essa dor. Porque eu não vou mentir para vocês. Eu falava, não, Denise, você tá errada. Não é assim que faz. Eu acho que... Não, peraí, me escuta. Ela, não, peraí, me escuta você. Então, assim, ela puxou muito minha orelha, mas eu sei que foi para algo melhor, né? Para uma evolução melhor. Porque o que acontece é que a gente vem de um padrão. A gente tem hábitos, a gente tem um padrão. Que esse padrão ele vem vindo do nosso sistema familiar. É aquilo que nós fomos treinados para ser. E se eu quero mudança, eu tenho que quebrar esses padrões, eu tenho que quebrar hábitos, eu tenho que mudar paradigmas, eu tenho que realmente me permitir olhar para a minha dor. É difícil fazer isso, Sim. Mas eu preciso olhar para a minha dor e entender qual é o sentimento que eu estou sentindo ali. Sair daquela sensação de vítima, de pobre coitado, sair daquele sentimento de injustiça, de estar sendo massacrado, de... Ai, meu Deus, como eu sou uma sofredora. E ver que o mundo, ele sempre vai nos tratar de acordo com o que nós nos tratamos, de acordo com o que nós permitimos. Porque, às vezes, nós não sabemos dizer não. A gente não sabe colocar limite. E até em nós mesmos. Às vezes eu brinco e falo assim, às vezes eu digo não para mim. E tem gente que fala assim, como assim você diz não para você? Agora, por exemplo, a gente foi tomar café da manhã na padaria, tinha uns docinhos lá que os olhos saltaram em cima. Não vou comer, não vou comer, e eu falei, vou comer. não vou comer vocês. E tá tudo certo, não comi. Dizer não é libertador, né, Denise? Com certeza, isso faz parte da nossa liberdade. Desde a infância. Dizer não me travava. Vamos tomar alguma coisa? Vamos. Então, hoje, dizer não é libertador. Não vou, não quero, não me sinto confortável, deixa para a próxima. Acho que dizer não é libertador. E tem muitas pessoas hoje em dia que têm dificuldade em dizer não. O problema é o seguinte, quando você diz sim para o outro querendo dizer não, você está dizendo não para você. Para você mesmo. Porque você está dizendo assim, eu não quero fazer isso. Tipo, vou pegar o exemplo do doce. Eu não quero comer esse doce. Mas ele está aqui na minha frente, eu vou abrir essa exceção. E vai fazer mal para quem? Quem que vai ser o prejudicado? Você mesmo. Exatamente. Então, eu sempre tenho que ter essa coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Eu não posso falar uma coisa, porque quantas vezes eu usei com você o meu exemplo e falei, Bia, não é só você que está passando por isso. Lá atrás já aconteceu isso, aquilo outro comigo. E olha a minha vida como está agora. Sim. Por quê? Porque eu precisava mostrar para você que aquela dor precisava ser trabalhada para tirar aquele espinho, cuidar daquela ferida para que ela cicatrize. Sim. E se eu não faço isso, eu estou me negligenciando. E eu não posso me negligenciar, jamais. Não. E um problema que eu sempre tive foi a questão da comparação, né? Comparação, eu acho que é algo que destrói nós mesmos, né? E ainda mais comparar com pessoas que, de repente, são mais velhas que nós, né? Porque cada um tem seu momento de vida,
né? Se comparar com pessoas, de repente, 10, 15, 20 anos mais velhas. Você está no seu Gente, já que momento, ela tocou né? nesse assunto, eu vou falar. Muitas vezes ela ligou para mim chorando, se comparando com outras pessoas. Ai, Denise, mas está acontecendo isso, aquilo outro. Fulano, isso, aquilo outro. E era o momento que eu tinha que dizer para ela, para. Sai desse lugar que não te pertence. Você está vendo o palco do outro, mas você não está vendo o bastidor. Sim. Você não sabe se o palco é realmente daquele jeito ou se tem um Photoshop ali, ou se a pessoa se pegou numa foto e se colocou naquele palco. Você não sabe se é real aquela situação. Sim. E eu acho que não é, de fato, às vezes, o que acontece, é o que a gente coloca na nossa cabeça, né? Então, eu também tive que trazer muito isso para a minha realidade. O parar de se comparar. Às vezes, não é nem com as pessoas, né? Com situações que acontecem no dia a dia. Então, isso foi o que mais... Acho que o que você mais me puxou a orelha, né? Uhum. Porque, por mais... eu tenho 2 filhas, né? Não posso ter mais filhos, porque fiz a laqueadura, uma escolha minha. E por mais que eu tenha que ter tido o amadurecimento, por ter sido mãe, me acho uma mulher madura pela minha idade, mas eu ainda tenho o meu lado menina. E eu preciso viver o meu lado menina ainda também, né? Mas a gente tem que entender o seguinte: nós temos uma criança dentro de nós, Sempre. assim como nós temos uma adolescente dentro de nós. As nossas fases da vida, elas não morrem. Não. Elas estão dentro de nós. Sim. Então, tem momentos, quando eu comecei o meu processo de cura, eu dei um nome para minha criança, ela se chamava Denizinha. Então, tinha horas que eu ia, por exemplo, para uma reunião de networking, eu me olhava no espelho e falava assim, Denizinha, hoje você vai ficar em casa, porque a Denise adulta aqui precisa fazer networking com empresários. Mas tinha momentos que eu olhava no espelho e falava assim, Denizinha, hoje a gente está indo para o parque, o dia é seu, faça o que você quiser. Quer comer algodão doce? Vamos comer. Quer se jogar na grama? Se joga. Vamos relaxar. Porque nós precisamos entender isso. Eu fiz aulas de canto porque quando eu era criança eu tinha vontade de ser uma cantora. Eu fiz fotos numa agência de modelos e hoje faço fotos profissionais. Porque a minha adolescente queria ser uma modelo. Então tá tudo bem, a gente não precisa deixar os nossos sonhos para trás e muito menos ser uma pessoa séria o tempo inteiro. Existem momentos da vida que a gente precisa dessa seriedade, a gente precisa tratar as coisas de uma maneira diferente, mas eu entendi uma coisa, nós nunca precisamos mudar a nossa tonalidade de voz, nem que seja para colocar limite em alguém, eu já te falei muito isso, né? Sim. Eu não preciso gritar com o filho para que ele me respeite. Eu preciso conversar com esse filho para que ele entenda por que eu estou dizendo não para ele. Porque quando a gente diz não para uma criança sem explicar para ela o motivo, ela fica confusa e ela vai sempre te achar um vilão. Mas quando ela entende o motivo, mesmo que ela se chateie, tá tudo certo. Um dia desse eu estava com o neto da minha amiga e ele veio querer se sobressair e dizer que ele mandava na vida dele e fazia o que ele queria. E eu disse para ele, falei, você é uma criança que tem 10 anos. Você não vai fazer aqui o que você quiser. Eu sou adulta responsável. Eu mando aqui. Mas você não é nada minha. Eu falei, não importa. Enquanto eu sou adulta responsável, você vai me obedecer. Querendo ou não. Você é uma criança. Eu sou um pré-adolescente. Eu falei, você é uma criança. Pré-adolescente. Então, eu coloquei ele no lugar dele e eu percebi que ele ficou ali possesso, mas ele entendeu. Porque eu conversei com ele e expliquei as questões para ele. E ele passou a me respeitar. E daqui a pouco a gente estava na mesa jogando Uno, fazendo uma farra e se divertindo. E tá tudo bem. A gente precisa colocar esses limites, porque colocar limite também é um ato de amor. Só que colocar limite mostrando para o outro por que aquele não está sendo dito, principalmente quando é uma criança. Acho que com os nossos filhos a gente às vezes passa, né, em algumas situações muito à mão. Tipo,
vou fingir que não vi, vou fingir que não vi. E hoje eu trago muito isso com as minhas filhas. Eu sento, apesar da Alessandra ser pequenininha, mas eu já sento com ela para conversar. Então, eu tenho muito isso com a Lolo, né? A questão da parceria. A gente senta, a gente conversa. Ó, mamãe, ela chegou em mim esses dias e falou assim, mamãe, eu levei uma pulseira, acho que era uma pulseira colorida para a escola, e a minha amiguinha disse que não gostou. E agora? Eu falei, ó, o importante é que você goste. Se você gosta, tá tudo bem o outro não gostar. Então, é legal ter essa parceria, né, e essa conversa diária com os filhos, que eu acho que isso faz total diferença para o desenvolvimento dele, até mesmo pessoal, né? Quanto no coletivo também. Mas a gente não vai agradar todo mundo. Nunca, e as crianças jamais. precisam entender isso. Sim. E nós não precisamos agradar a todo mundo. Sim. Vão ter pessoas que vão gostar de você, vão ter pessoas que não vão gostar de você e tá tudo certo. É de acordo com aquela pessoa decisão, outra é livre para tomar decisão. Porque quando eu tento fazer a minha imposição, até dar um conselho para alguém que não me pediu, é caracterizado hoje como um abuso. E na verdade, um abuso. Porque eu não posso me meter na sua vida se você não está. A gente mal tem recurso para lidar com as nossas próprias questões, né? Quem não tem, né, uma vida emocional equilibrada, quanto mais para tentar ajudar o outro. Então, acho que só quando a gente tiver com um potinho cheio, transbordando, que a gente pode dar uma opinião que seja mínima, né? E quando pedida também, né? Sim. Ou se sentir confortável para isso. Agora, eu quero que você fale um pouquinho pra gente a sua questão profissional. Como que tá hoje? Eu sou realizada profissionalmente, né? Eu sempre quis trabalhar numa instituição financeira. E quando entrei na associação, no Itaú, entrei na associação trabalhei antes. Quando entrei no Itaú, foi a realização para mim, né? Que quero galgar uma carreira profissional no Itaú. É uma empresa do qual para mim faz sentido, né? Eu só estou onde faz sentido para mim. Então, eu vejo uma carreira no banco, né? Sou muito satisfeita hoje com o que faço, né? A gente trabalha aí na linha jurídica, né? Da pessoa jurídica, aí, em parceria com o Personalité. Então, é um mundo aí que eu sempre quis estar e estou hoje. Gente, eu vou fazer uma correção aqui que eu sempre faço. Muitas vezes que eu converso com a Beatriz, eu faço essa correção nela aí. Ai. Não é eu só tenho X anos, eu ainda sou muito nova. Eu já tenho X anos e já fiz muitas coisas na minha vida até aqui, mas ainda tenho muito mais coisas para fazer. Que quando a gente conversa com alguém mais velho, a pessoa fala, puta, você só tem 24 anos. Então, a gente pega esse só, mas daqui a pouco vem os 25, 30. Mas, já passa tenho. Assim, ó, posso falar por experiência própria, não vou revelar a minha idade, Ainda mais quando eu falo, pô, você nasceu em 2000, o que é isso? Eu falo, não, gente, calma aí, peraí. Mas você sabe que essa semana eu peguei um táxi e estava até contando para a Beatriz essa história, vou contar para vocês também. Peguei um Uber táxi e eu estava conversando com o taxista, o cara estava contando que ele tem 50 anos e que ele tem um caixão na sala da casa dele. Eu fiquei horrorizada com isso. Eu sei que todos nós vamos morrer, é uma fila que todo mundo tá e ninguém quer passar na frente de ninguém. E a gente precisa entender isso. Porque quando eu entendo que eu vou morrer um dia, não sei quando, a minha vida ela muda completamente. O meu pai, por exemplo, morreu aos 54 anos de idade e ele tinha muitos planos ainda para o futuro. E por isso que nós sonharmos e realizarmos é importante. Quando eu conheci a Beatriz, ela estava numa empresa, sonhando em trabalhar em outra empresa, mas ela não sentia assim, aquele vigor, aquela força, e ela achava que era algo meio que impossível, um sonho que não era possível realizar. Eu tenho um orgulho imenso de contar essa história e de perceber como que ela foi empoderada, se sentindo totalmente capacitada e preparada para realizar o sonho dela. E isso faz parte de todo o processo que a gente fez dentro da nossa mentoria, porque foi um processo de capacitação, de forças e principalmente dela tirar de dentro dela, porque, na verdade, o dia que eu conversei com ela, que eu falei assim, tudo bem, eu posso te mentorar, mas existe uma condição, e é o comprometimento de você com você mesma, não é comigo. Eu só tenho hoje os recursos para te ajudar
a tirar de dentro de você todo o teu potencial que está adormecido. Mas você precisa estar comprometida consigo mesma. E ela se comprometeu, ela foi, tudo que eu falava para ela fazer, ela seguiu as orientações. Deu uma E ela derrapada aí, conquistou muita coisa. mas retomei, né? Mas derrapar é normal, É porque normal. dentro Algumas. do processo de mudança, a gente tem os nossos sabotadores, a gente tem E eu uma ligava pra galera Denise. dentro da gente ali brigando. Não, peraí, por que você quer mudar isso? Deixa a gente aqui nessa zona de conforto. E eu ligava pra Denise às vezes, porque eu sempre, quando ela fala, Denise, eu falo pra ela, Denise, me liga urgente. Ô, Denise, eu preciso falar com você agora. Ela, eita, lá vem. Pelo amor de Deus, Denise! E eu gritava, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Olha o que tá acontecendo, não, isso não tá certo. Ela sempre sábia e com a voz mansa. Você está errada. Eu tô errada? Como assim eu tô errada? Então a gente sempre tem essa mania de culpar o outro já, né? Logo de começo. Não, mas porque ele fez isso, porque ela fez isso, ela não. O culpado foi você que deixou, né, vir à tona a situação, deu brecha, né? Deu gatilhos. Então ela sempre trazia a realidade que começou de mim, né? Tudo parte de nós, gente. No começo, quando essa garota mandava mensagem, me liga urgente, eu preciso falar com você. Eu já falava, lá vem bronca. Deixa eu respirar aqui primeiro. Pode falar, Beatriz, o que está acontecendo? Aí ela contava as coisas e sempre se vitimizando muito. Ah, porque fizeram, porque isso, porque aquilo. Eu falava, sai dessa densidade baixa, porque você tem uma vida incrível. Você isso, você aquilo. E eu começava a mostrar o lado bom dela. Porque muitas vezes, lá no começo, como aconteceu comigo também, não foi só com você, não. Comigo também aconteceu isso. E a gente vê que, às vezes, outras pessoas veem mais o nosso potencial, enxergam mais o nosso potencial do que nós mesmos. E quando essas pessoas fazem isso, é maravilhoso para a gente. É sinal que essas pessoas estão realmente comprometidas com aquilo que elas fazem, nos ajudar a evoluir, a melhorar, a crescer, a ter uma vida de qualidade e a ter resultados reais, realmente alcançar resultados reais. Porque aqui a gente não está contando, eu não trago aqui para vocês ilusões, eu trago resultados reais, eu trago histórias verídicas. Por quê? Porque é muito importante. Às vezes a gente se compara muito com quem a gente acha que tem uma vida perfeita, mas a vida de ninguém é perfeita. Não. As dores que eu senti, todos os erros que eu cometi me trouxeram até aqui, mas também tudo aquilo que eu me permiti aprender, todos os mentores que eu tive, tudo que eu entendi que eu precisava olhar para trás e lá consertar também. Na semana passada eu fiz uma intervenção com uma pessoa que foi muito legal, porque a princípio tinha uma certa resistência. E depois, quando ela começou a olhar para o passado dela, e a gente ressignificou muitas coisas lá, quando ela mexeu numa situação que estava doendo muito, inconsciente, e depois que ela voltou, ela falou, eu jurava que isso já estava resolvido, mas não estava. E agora eu estou em paz porque eu sei que isso finalmente foi resolvido, que eu consegui realmente mudar esse sentimento. Porque o que a gente muda não são as emoções, são os sentimentos. Qualquer pessoa que falar para você que muda emoção, essa pessoa não entende nada de inteligência emocional. Porque a gente não muda emoção, emoção vem. A gente mudou o sentimento. E isso foi o que eu fiz muito com a Beatriz. Mudar o sentimento, quebrar o estado de baixa vibração, a insegurança, o medo, a esse estado de comparação que só estava fazendo ela, levando para caminhos ruins e negativos e trazer ela para o lado bom, para o lado positivo, olhar as qualidades, olhar tudo que ela conquistou até então e tudo mais que ainda vai conquistar. E eu posso falar de mim também, né, gente? Porque esse livro aqui, para mim, hoje é um grande troféu, porque eu sonhei um dia ser conhecida mundialmente e hoje eu estou sendo conhecida em 52 países através desse livro que já saiu como best-seller, lançado na Bienal do Livro aqui em São Paulo. Beatriz estava lá, foi me prestigiar, levou uma amiga, foi motivo de grande satisfação e felicidade para mim,
Muitas pessoas foram me prestigiar nesse dia tão especial. Virão outros, né? Com certeza, se foi Virão só outros. o começo. Acho que eu também, daqui a pouco, vou até escrever um livro, né? De tantas coisas que já aconteceram na minha vida. É capaz de rolar um livro aí. Antes dos 30, de repente, eu tô lançando Eu já te sugiro começar a escrever. Já vou escrever. Já começa enquanto tá fresquinho na memória. Enquanto tá fresquinho. Porque quando a gente ressignifica as coisas, a gente tem mais poder para falar. Sim. Né? A gente tem mais propriedade, a gente se torna autoridade. É o meu primeiro podcast, então tô um pouquinho nervosa, né? Com alguns vícios de linguagem, mas postura. Você tá muito bem, é isso Mas aí. tudo começa por um começo, né? Então, claro. Tem que se arriscar, tem que vir, se encorajar. E acredito que terão outros podcasts. Com certeza, né? muitos Com mais. a Denise, Aqui é só o começo. De repente com outras pessoas. E é isso, é tomar coragem, dar as caras e começar. Tem que ter um começo, né, Denise? Gente, um dia nós fomos uma sementinha dentro da barriga da nossa mãe. Ali foi a nossa primeira grande vitória. Nascer foi a segunda, nascer vivo foi a segunda grande vitória. Estar vivo até os dias atuais foram muitas vitórias. Então, a gente tem muitas conquistas para contar sobre quem somos e sobre o que fazemos, né? Bia, a gente está se encaminhando agora para o final e eu quero que você deixe uma mensagem para a nossa audiência, para todas as pessoas que vão assistir esse podcast. O que você sente no seu coração de deixar de mensagem para essa galera que está nos ouvindo agora? Olha, eu já estou emocionada, mas eu vou falar o que está no coração, né? Eu acho que independente do que aconteceu na sua vida, o que fizeram para você de ruim, independente do caminho que você tomou, aí eu vou chorar. Tudo bem chorar? Tudo bem. Independente do caminho que você tomou, dos seus erros que você cometeu, eu acho que a gente não pode deixar de sonhar, de acreditar que um dia as coisas serão diferentes e que recomeçar é bom e é preciso, sempre que necessário, né? E eu acredito que, independente da sua situação atual, dos recursos que você tem, acho que tudo pode mudar, né, Denise? Tudo pode mudar. Agora, me responde só a última pergunta aqui para finalizar. Você sabe que eu sou uma pessoa que fala, deixa as emoções sair. Então, deixa as emoções sair. Não se preocupe com isso. Já até perdi o caminho da mensagem. Como que você se sente hoje de todas as conquistas que você teve nesses 2 anos? Muito feliz. Valeu a pena? Valeu. Valeu a pena mexer nas dores, nas feridas? Valeu. Olhar para tudo que precisava ser olhado e construir essa vida real de qualidade? Sim. Você sabe que você é um dos meus diamantes, né? Sim. Gente, eu sempre falo, né? Eu uso muito o arquétipo do diamante. Nesse livro aqui, o meu capítulo chama Uma Vida Preciosa. E eu falo muito do diamante, porque o que é o diamante? O diamante é um carvão que sofreu altas pressões para se tornar um bem raro, precioso e valioso. E é assim que eu enxergo as pessoas, e é assim que eu me enxergo hoje. Mas nem sempre foi assim. Lá atrás, eu também tive insegurança, eu tive complexo de inferioridade, eu me sentia abalada com muitas coisas, muitos rótulos que as pessoas colocavam. Até na minha infância, nunca contei isso aqui, vou contar. Na minha infância, eu era chamada de Olivia Palito na escola, né? Porque eu era pequena e magrinha. E ficavam tirando onda. Cadê o Popeye? Você vai ficar com o Popeye ou com o Brutus? Aquela coisa toda. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você resgata o seu valor, quando você se percebe como alguém raro, valioso e precioso, o que os outros falam sobre você não te atinge mais. Porque você entende que o outro está dando o que ele tem para dar, mas que você tem o melhor para oferecer, primeiro para você, depois para o mundo, para as pessoas que você ama. E você constrói uma vida de alto valor através do seu potencial, das suas capacidades, e você vai conquistar tudo que você se sentir merecedora. E eu mostro esse livro aqui como um troféu, com muito orgulho, porque um dia eu sonhei em ser conhecida mundialmente. E hoje esse livro está indo para 52 países e aqui tem um pedaço da minha história.
dessas histórias, de um pouquinho dessas histórias que eu conto aqui para vocês. E é um grande privilégio. A gente precisa saber que nós temos uma vida incrível e que, dependente do que você passa, do que aconteça, a tua vida é incrível, porque você decide ter uma vida incrível, uma vida de qualidade, uma vida prazerosa de se viver. Mesmo quando você está cansado, mesmo quando você está passando por alguma situação delicada, você pode buscar a ajuda de um profissional capacitado para te ajudar. E pedir ajuda é a maior força que uma pessoa pode ter. Não tenha vergonha de pedir ajuda quando você realmente precisar, porque isso é a verdadeira humildade. Humildade não é só ser pobre, como algumas pessoas acham. Você pode ser muito rico e ser humilde. E está tudo certo, porque nós vivemos num mundo abundante e próspero. Essa é a mensagem que eu deixo aqui para vocês. Se quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, você pode acessar o meu site, que é www.denisebarros.com.br, e o meu Instagram, dbdenisebarros. Bia, por favor, passa também seu Instagram para as pessoas que quiserem. Não tem um site, né? Mas a gente deixa aí o nosso Instagram para quem tem minhas meninas lá, um pouquinho da minha vida. Agora eu vou começar a trabalhar um pouco mais no meu Instagram. Era fechado, agora é público, né? E é Beatriz Maciel, né? @Beatriz Maciel. E é isso, muito feliz em ter participado, muito obrigada pelo convite, foi a primeira vez. Eu te agradeço muito por medo. ter vindo. Mas é isso, eu falei o que Mas estava você no sabe coração. que as nossas conversas sempre são assim muito e tranquilas, barrancos, né? eu falei o que estava no coração, e eu acho que é isso. Muito obrigada a Com todos. certeza. Obrigado por você ter vindo, obrigado por ter aceito De o nada. convite, obrigado por tudo que você compartilhou aqui conosco e obrigado também por ter me escolhido como sua mentora. Gente, nós ficamos por aqui hoje e até o próximo DBcast.